Então é isso, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. O Guga já está aqui. Deixa eu chamar vocês para participar. Já aceitei. Guga e Didi, já aceitei vocês. Olha aí. Olha Olha eles os aí, né? hombres, hombres. Se El não é, Cabrón. se não são eles. E aí, amanhã? Na Na manha, manha, cara. cara. Pô, cortou aqui minha cabeça, né? É muito É porque a sua cabeça inteligência disso. é muito conhecimento, cara. O problema Exatamente. é Aí o não cabe tudo numa tela. problema é o nosso querido Davi que ficou cortado ali, mas tá tudo bem. E aí, como é que vocês estão? O pessoal que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nossa live inaugural aqui do GC. Estamos muito felizes, muito empolgados aí com esse projeto que está sendo desenvolvido há muito tempo, porque ano passado, tem o quê? Uns 6 meses, Não, 7 meses, ano, eu só, irmão. conhe- eu Um só ano. conheci o Gustavo e ele falou, cara, tem um amigo meu chamado Diego que você vai gostar muito dele e eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa juntos e tal. Entrei na faculdade e aí na primeira aula o Didi manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, que era nós três. Temos um novo teólogo aqui no nosso grupo. Conheci o Didi na sala da faculdade e aí dali nasceu o nosso GC, ele foi amadurecendo e vai começar, né? Estão animados? Eu tô Estava muito ali. empolgado, cara. Muito empolgado, Também muito, tô. muito animado. A gente mal começou e já está tendo uma repercussão bem bacana. Bastante gente procurando, falando que quero participar. Né? O nosso grupo do WhatsApp, ele está tendo bastante interação já também. Então, cara, a expectativa tá lá em cima. E aí, seu Exato. Gustavo? Cara, o projeto nasce primeiro do coração de Deus. Acredito que teve um alinhamento muito grande espiritual, um chamado simultâneo de nós três para esse projeto aqui. E ele vem responder uma necessidade da comunidade, né? Uma necessidade uma sede que as pessoas têm por mais da verdade, por mais conhecimento, por um preenchimento de um propósito de vida que às vezes as pessoas não têm nem noção de onde está esse preenchimento ou como buscar. Então, a gente nasce com um propósito maior do que a gente, né? Esse é o nosso objetivo. Você vê Pois que o é. Gustavo ele já veio pesado, né? Já veio com a bagagem atrás. A gente aqui ainda, levando na maciota. O Gustavo já vem aqui, ó, com o nosso Só tá, propósito na frente, assim, ó. só tá começando, cara, só tá começando. Mas é isso, assim, nossa ideia hoje com a live é basicamente passar para vocês, pessoal, qual que é a nossa visão. Isso é muito importante. O GC não nasceu por acaso, ele não nasceu, sabe, para a gente poder fazer mais uma atividade. Eu acho que cada um aqui tem muita atividade já. Então, para a gente se propor fazer mais uma coisa, realmente tinha que ser algo que fizesse muito sentido e tivesse um propósito muito grande. Então, a gente quer transmitir para vocês como que ele nasce, qual que é a nossa visão, qual que é o nosso propósito com isso, o porquê do nome e também explicar de fato como que vai funcionar, como que vai ser a dinâmica, porque vai ser um pouco diferente daquele formato convencional que vocês estão aí acostumados. Eu fui o escolhido para guiar essa conversa, para guiar essa live, e eu vou jogando a bola aqui para cada um desses nossos ilustríssimos amigos que estão aqui. E eu queria te ouvir, Didi. Manda para a gente aí como é que está o seu coração e como é que está de fato a sua visão para esse movimento que a gente está iniciando. Bom, meu coração tá bem nesse sentido que eu tava falando, né? Muito empolgado, muito animado. Primeiro por estar com dois grandes amigos, dois presentes de Deus, né? Um que chegou ano passado, que é você, né, Dudu? E o outro que eu conheço há mais tempo, né? Não vou contar a nossa história de vida aqui, porque senão a gente demoraria a live toda. Mas são dois presentes de Deus na minha vida. Para mim é uma honra servir e ombrear ao lado de vocês, que são dois caras muito inteligentes, né? Eu acho que eu tô aqui de carona na inteligência de vocês, entendeu? Vocês são espetaculares, o conhecimento, a sede de busca pela verdade,
né? A verdade pela verdade. E esse é um dos nossos propósitos, né? É discutir a verdade, né? Então, depois a gente pode até falar um pouco da escolha do nosso primeiro livro, né? Mas ele é justamente para isso, até para trazer esse piso, esse pavimento sobre essa nossa busca pela verdade, o que é a verdade, ou até mesmo quem é a verdade. Mas antes de passar a bola para o Guga, eu quero que ele se aprofunde aí um pouco nessa questão de como que nasceu a ideia, porque assim, o Guga ele vai falar para a gente daqui a pouco mais profundamente como que nasce a nossa ideia realmente dessa demanda que a gente viu que existia, mas também nasce de uma necessidade nossa e de um amor nosso, né? Acho que uma das coisas que conectou muito a gente, que fez com que a gente criasse de fato esse laço de amizade, é o nosso desejo, é o nosso amor, é essa paixão por buscar mais conhecimento, consequentemente, buscar mais Deus também através dessa via intelectual. Então, da gente realmente ter não ter essa dicotomia entre essa separação entre, cara, ou eu oro ou eu estudo, a gente entende que a gente pode unir essas duas coisas. Então, eu acho que muito dessa conexão nossa surge desse nosso desejo e desse nosso amor por buscar o conhecimento, por buscar a verdade, que a gente vai, né, poder falar um pouco mais até ao longo dos encontros, o que é e quem é a verdade. Mas, assim, não é só de uma necessidade, não é só de um problema que a gente encontra para resolver de fato, mas também por causa do nosso amor por estudo, por essa vida de estudos. Eu quero passar a bola para você, Google, se você quiser falar um pouquinho mais sobre como que nasceu de fato o nosso GC, qual que é essa necessidade e já puxar um gancho e falar para a galera por que esse nome? Porque esse nome ele é simbólico, esse nome não foi escolhido por acaso. Então discorra para nós aí. Cara, como você falou, a gente está assumindo mais essa função e dá um trabalho, né, assumir a frente do GC, principalmente, sim, principalmente não, né? Toda a iniciativa da igreja, seja do GC discipulado, dá muito trabalho, e esse nosso tem um trabalho diferente. E a gente está aqui por caridade, a gente está aqui por amor, a gente está aqui porque, por gratidão ao que a gente recebeu de graça, a gente quer passar de graça. A gente tem esse chamado para transbordar aquilo que a gente recebe, essa graça que a gente recebe. Então, é um ato de gratidão mesmo para que as vidas que estiverem acompanhando com a gente todo esse processo, cada encontro, e na verdade não são só os encontros presenciais, né, mas o dia a dia do grupo, né, que é uma atividade que é constante, que envolve todos os dias, é, as pessoas sejam realmente, tenham uma vida mudada, de fato, né? Esse, nosso meta-objetivo é esse, uma mudança real de vida. E nós três somos caras muito delicadinhos, né? Uns mais do que os outros. Então, primeiro, o nome ele surgiu em 5 segundos. Qual vai ser o nome do GC? O Didi já mandou. Ipona. Acabou. Foi decidido aqui em 5 segundos. Didi mandou. E uma frase que vai resumir bastante também o nosso propósito aqui é a vida Diga, é meu difícil, querido. a vida é difícil, mas é mais difícil se você for burro, como diria John Wayne. Então, essa frase representa a nossa delicadeza e um pouco do propósito do nosso GC. Então, explicando um pouco do nome, Ipona, ele Ipona é o nome de uma cidade cujo nosso querido Santo Agostinho foi bispo, né, conhecido também como Santo Agostinho de Hipona. E a gente homenageia ele, a figura dele, com esse nosso GC. Santo Agostinho, para quem não conhece ou para quem só ouviu falar, ele é tido por muitos como o segundo maior cristão, maior homem de Deus que já viveu, perdendo ali só para Paulo. Ele foi um dos grandes evangelistas, um dos grandes apologetas, um dos grandes defensores do cristianismo no mundo. Um pouquinho da história dele, ele viveu na queda do Império Romano, ele tinha uma mãe muito, muito cristã, e tem um cachorro latindo aí, cara. Tem um cachorro. É meu. Aqui. Ele viveu no Império Romano, tinha uma mãe muito cristã e vivia uma vida completamente esculhambada, né? Uma vida completamente Santa Mônica. Santa Mônica, Santa Mônica. Ô, Didi, tem como botar no silencioso aí, chefe? Aí, pô. Então ele tinha uma vida muito esculhambada, uma vida hedonista. Ele decidiu caminhar por uma vida intelectual, começando ali
como professor de retórica, estudando retórica e oratória clássica, mas sempre afastado de religião, mas também com aquele incômodo, né? Procurando algo a mais ali. Ele sabia que estava faltando alguma coisa a mais e foi buscar em diferentes frentes, chegando a aderir a uma seita na época chamada maniqueísmo, uma seita gnóstica na época, até que ele assiste uma pregação de um outro grande homem de Deus, Santo Ambrósio, e nessa pregação ele tem um choque. Ele se impressiona pela retórica do Santo Ambrósio, ele como um excelente retórico, ele se impressiona pela retórica, e ele enxerga ali alguma coisa que ele nunca tinha visto. E a partir dali ele tem o primeiro contato com a verdade. E é interessante porque a conversão de Santo Agostinho, de uma vida completamente esculhambada e hedonista, passa pela busca pela verdade. Ele se converte pela via intelectual. Então, o nosso meio aqui do GC de elevação, de melhoria, de desenvolvimento de vida é pela vida intelectual. Então, é muito alinhado com o nosso propósito, a vida de Santo Agostinho. Ele passa por uma conversão fulminante, ele se torna um intelectual apologista cristão, e ele lança as bases de toda a cultura medieval, um dos responsáveis por lançar as bases de toda a cultura medieval, e por consequência de toda a nossa cultura ocidental, passa por Santo Agostinho. Um dos maiores pensadores do Império Romano, um dos responsáveis por preservar textos do mundo antigo, e essa nossa jornada, resumindo, né, fechando aqui, de estudo dentro do GC, que a gente vai passar por estudo de filosofia, de teologia, de literatura clássica, é uma jornada de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento pessoal, e que culmina ali, lá na frente, por um encontro espiritual, por um encontro de um preenchimento de vida mais elevado. Então é isso. Como o Guga falou, o nome ele é muito simbólico, né? Hipona em homenagem aí a Santo Agostinho. Hipona que teve esse... Assim, antigamente a gente tinha, em cada cidade você tinha o bispo da cidade, né? E Agostinho foi esse cara que era o bispo da cidade de Hipona. Ele estudou bastante, como o Guga falou. Tem um ponto interessante na história dele, que quando ele passa por esse processo de... Na verdade, até um pouco antes desse processo de conversão, que tem uma frase famosa, onde ele diz o seguinte, que tudo que eu li de bom em Platão, em Aristóteles, eu encontrei nas escrituras. Então, a partir do momento que ele começa a se colocar ali, de fato, e o Bispo Ambrósio, ele tem essa influência, é o cara que serve para ele como esse modelo, como esse referencial, de olhar um cara muito inteligente, com uma retórica incrível, mais do que isso, o cara com uma moral impecável. Então ele viu em alguém ali um ser mais elevado, ele falou, cara, calma, acho que esse é o caminho. Então, direta e indiretamente, ele seguiu esse caminho. Então foi muito bacana porque através da vida de estudos ele realmente conseguiu ali se converter, e a gente tem essa homenagem aí que representa muito o que a gente está de fato querendo construir aqui. Ler bastante, a gente tem como propósito, quem sabe um dia a gente lê os livros de Agostinho, é bem mais complicado, vai chegar o dia, mas a gente está muito empolgado. Eu quero passar a bola para você, Didi. Só um minutinho. Pode falar. Achei que ia falar outra frase dele. Eu achei, cara. Essa não, depois a gente fala. Depois? Depois. Então tá bom, então fica no ar. Vocês riram, eu falei, vocês estão... Curiosa para dia 15 tá lá com a gente, entendeu? Então dia 15 a gente solta a frase famosa dele. Exatamente. Quem quiser ouvir essa frase famosa e que despertou risinhos aí dos dois, estejam lá dia 15. Eu não vou falar aqui, tá? Porque não vem ao caso. Mas eu vi de cara quando eu comecei a discorrer ali, comecei a falar outra frase e vocês abaixaram e falaram, realmente ele me surpreendeu. Mas, Didi, fala... Tava esperando essa daí não, cara. Tava esperando a outra. Fala pra gente como é que vai funcionar, porque a dinâmica é diferente, né? Você é um cara super engajado lá na CN e você conhece mais do que, acho que até eu e o Guga, as dinâmicas. Você é um cara super engajado, super respeitado. Então explica de fato como que funciona um GC e como que vai ser o nosso, qual que vai ser essa grande diferença do nosso para esse formato convencional que o pessoal está acostumado. Os G6, eles são por natureza o próprio nome diz, grupo de comunhão. Né? Então, todo GC ele tem essa missão de gerar comunhão, tanto com o pessoal que está na igreja, quanto o pessoal que não é da igreja. Né? Então, é um grupo aberto.
independente de qual GC você está ali, né, seja ele misto, seja ele, né, um GC só de mulheres ou só de homens, eles normalmente são grupos abertos, né, onde aquele público específico pode ir naquele GC com o objetivo ali de ouvir um pouco mais da palavra, né, orar, ter um momento de comunhão. Então, de maneira geral, os G6 eles acabam funcionando muito parecidos, né? Tem um louvor no começo, uma pequena palavra ali no meio, e um momento de lanche, comunhão ali mais ao final, onde a galera às vezes fica numa resenha, né? Aqui no meu outro GC, a galera às vezes fica até 6 horas da manhã conversando na sexta-feira, né? Inclusive, o embrião, talvez, do Ipona seja as minhas discussões ali com o Gustavinho e outras pessoas ali 3, 4 horas da manhã na sexta-feira, né? Então, os G6 tradicionais, eles têm essa rotina, vamos dizer assim, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. O nosso também vai funcionar uma vez por mês, só que o nosso não vai ter essa liturgia no sentido de chegar, ter uma oração, ter um louvor, ter uma palavra, depois ali o lanche eu acho que a gente pode manter, né, gente? Lanche é fundamental em qualquer lugar. Desde o Mas, início, desde o início. exatamente. Né? Então o nosso ele vai ter essa pegada, vamos dizer assim, clube de literatura, ou pessoas, né, que vão se juntar para debater o livro lido ali em torno de 30 dias antes, né? Então, já posso falar o livro? Já pode, mas só para pincelar aqui, então, basicamente o nosso GC, ele vai acontecer uma vez ao mês, só que a gente propõe para que durante esses 30 dias, onde a gente não estará juntos, que a gente vai estar lendo o mesmo livro para que a gente possa, dentro desse nosso encontro, debater os assuntos daquele livro. E enquanto você fala que livro é esse, eu vou pegar o livro aqui agora que ele está bem Aqui, aqui em ó. cima. Tá na mão também. Então, pronto. Tá na mão. Aqui, ó. Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Foi a nossa primeira escolha, né? Alguns acham que a gente já entrou explodindo a dinamite, né? Mas é um livro que também é uma das nossas bases aí teológicas, vamos dizer assim, do século XX, século XXI. E foi a nossa primeira escolha. Então, quem está no grupo já sabia qual era o livro, tem um pessoal já lendo, né? E o objetivo é que terminem de ler até o dia 15, para que a gente possa fazer esse debate, trazer alguns conceitos, alguns princípios, né? Mas de antemão, eu quero deixar claro que caso você que está aqui não consiga terminar de ler, não deixe de participar, porque isso não vai impedir que você tenha insights, inclusive, enquanto você estiver terminando a sua leitura, né? É importante, sim, que você finalize, mas mesmo que não consiga até o dia 15, o quê? Se você estiver lendo ali 10 a 15 páginas por dia, até o dia 15 é fatal que você termine o livro. Exatamente. Até passando assim para o pessoal, porque dá a impressão de quem está de fora de, pô, se eu não ler o livro, eu vou chegar lá, eu vou ficar boiando, não vou entender nada. Eu estou indo agora para o 4º ano que eu faço o Clube do Livro, fora da cena, é um trabalho que eu tenho. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que as pessoas têm trabalho, as pessoas têm problemas no dia a dia, elas muitas vezes não conseguem acompanhar todas as leituras. Então, eu desenvolvi uma metodologia onde a gente consegue colocar todo mundo na mesma página para que quem leu e quem não leu possa debater os assuntos que estarão sendo colocados ali. Obviamente que quem leu vai ter a vantagem de, obviamente, ter lido o livro e ter mais profundidade e embasamento para poder conversar sobre. Mas se você não conseguir ler o livro, a gente convida para que você vá do mesmo jeito, porque a gente vai entregar um modelo para que você consiga entender o contexto. A gente vai passar no início uma introdução do livro, um resumo, digamos assim, e aí durante os encontros, em cada tópico que a gente for abordar, a gente vai dar esse contexto para que a gente consiga ir juntos, né? Partir juntos em todos os pontos. Eu quero te perguntar, Guga, fala do pessoal rapidão, até para o pessoal poder se organizar, quais serão os dias dos nossos encontros e normalmente, né, aonde que vão acontecer os encontros, o nosso ponto base ali. Beleza. Estamos programando para que os nossos encontros estejam aos sábados pela manhã, provavelmente
no segundo sábado do mês. Ficou mais ou menos assim. A gente dá um intervalo de um mês entre um livro e outro. E no segundo sábado do mês, o primeiro, inclusive, agora dia 15, né? Vai ser esse café da manhã, no sábado de manhã. E o lugar oficial escolhido é o CN Office, um lugar que a galera que frequenta a Comunidade das Nações já está acostumado aí. Então, a gente já vai reservar, já está reservado, inclusive, a sala previamente. E dentro dessa dinâmica do dia, o que a gente quer, galera? A gente quer que seja um negócio solto. Então, só complementando aí o que o Didi falou. A gente está lendo o livro. A ideia é que eu, Dudu e Didi, a gente tem essa função de facilitador do conteúdo que está sendo absorvido ali durante o mês. Então, tem muitas pessoas que não têm o hábito de leitura, que têm dificuldade de entender. Existem livros que são densos. Esse livro mesmo, a primeira parte dele é uma parte, cara, espetacular, mas bem densa, né? Que ele fala de lei moral, ele fala de uma inferência de Deus a partir de uma lei moral que é percebida de uma forma... Cara, é um negócio muito doido. Então, uma galera pode ler e estar viajando. A nossa ideia é dar o suporte para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo que a gente vai dar esse suporte, a gente também quer que esse encontro de sábado de manhã, ele tenha um objetivo, que é que você, que participa do clube, do grupo, e não nós, mas você vá para o encontro para você contribuir, para você expor ali aquilo que você absorveu, aquilo que impactou sua vida, para que você abençoe a vida do próximo, para que você contribua com a evolução do próximo. E o outro está ouvindo você e também vai falar o que contribuiu na vida dele, quais os insights ela teve e tal. Então, a gente vai estar ali no encontro presidencial mediando essa conversa entre vocês. A nossa ajuda, o nosso auxílio, ele vai vir durante esse mês. Então, a gente tem programado para durante esse mês eventos online, que aí vão ser desde lives, que é essa que a gente está fazendo, vão ser podcasts, a gente já está contratado podcasts para a gente poder fazer ao longo do ano, né? A ideia é que seja um por mês, para que a gente tenha um espaço, eu, Dudu e o Didi, com convidados, pelo menos um convidado a cada livro, essa é a programação, para que a gente discuta e traga as nossas chaves de leitura para esse momento. Então, antes do encontro, a gente vai ter o nosso encontro e a gente vai compartilhar com vocês, te dando as dicas. Ó, lê isso daqui pensando nisso. Faz essa associação disso aqui com outro livro, para vocês terem os insights e poderem absorver melhor. Pô, tô com dificuldade de criar hábito de leitura, a gente lança as dicas de hábito de leitura e tal. Então, a ideia é que durante esse mês, todos os dias, a gente esteja acompanhando vocês com eventos que vão auxiliar no dia-chave, que é o encontro presencial. E nesse encontro presencial, além de ser um encontro que é para vocês serem as estrelas, é o encontro que a gente quer, galera, resenha, leveza. Então, é café da manhã, chegou, botamos o café da manhã lá, a gente já começa a trocar ideia, a gente vai conduzir, né? A gente vai ter uma pauta lá para conduzir a conversa, mas para que a gente já comece conversando, seja um negócio assim, uma resenha, um encontro de amigos ali conversando para a galera se ajudar e comer um café da manhã. Né? O objetivo, o rango vai estar ali desde a hora que a gente chega, irmão. Então não vai ter protocolo. Exatamente. Não vão. Ótimo com você. A gente vai estar num ambiente amistoso, num ambiente de respeito, né? Num ambiente onde as opiniões e as ideias diferentes serão respeitadas, né? Apesar de que, né, cada um de nós pensa da seguinte maneira, né? Pelo menos eu penso assim, você pode até não concordar comigo, mas você precisa entender o meu ponto de vista. Né? Então, falo isso até porque algumas pessoas acham que nós três pensamos igual em absolutamente tudo. Né? E é muito pelo contrário. Às vezes a gente entra em discussões, nós três, né, que são homéricas ali, mas que nos fazem crescer bastante. Né? Então, muitas vezes eu não concordo com o Gustavo, não concordo com o Dudu, mas o meu esforço é entender o porquê que eles pensam daquele jeito, qual que é a linha de raciocínio, da onde que nasceu aquilo. Né? Então, esse é o nosso objetivo também. Entender o porquê da linha de raciocínio de cada um, assim como a gente quer que a nossa linha de raciocínio também seja entendida. E como a gente falou, a busca é pela verdade, né? E quem é a verdade na nossa vida. Cara, isso é crucial, dois pontos aqui, né? Complementando o Google. O nosso formato de GC não é um formato onde, digamos assim, é uma aula. A ideia é que a gente vai estar ali como intermediários para que a conversa entre todos nós possa fluir da melhor maneira possível, porque precisa de um mínimo de ordem.
senão vai virar briga de condomínio e aí vai virar uma confusão. Então, assim, a gente está ali, obviamente, para direcionar os assuntos, colocar o nosso ponto de vista quando a gente entender que é necessário, mas muito mais como facilitadores, como intermediadores, para que a conversa ela possa fluir de maneira ordeira e também que a gente consiga levar a conversa para onde a gente deseja, para que a gente consiga extrair o melhor de cada livro. E como o Didi falou, para mim o ponto mais importante de tudo é que a gente consiga debater ideias, que a gente consiga se aprofundar em assuntos. Nós não concordamos em tudo. A gente, inclusive, brinca bastante nos grupos do WhatsApp que a gente tem, zoando o outro de alguma coisa que um pensa de uma forma, mas é muito bacana porque, por mais que eu não chegue a concordar com o que um ou outro pensa, ou com o que você pensa, eu consigo, como o Didi falou, entender o porquê você pensa daquela forma, como que parte a sua linha de raciocínio, entender melhor, de fato, aonde que eu entendo que está o erro nessa linha de raciocínio que você pensa e ainda chancelar ainda mais aquilo que eu entendo como que é correto e também de outras formas olhar e falar, cara, eu acho que talvez tenha alguma coisa que eu não vi aqui, tem alguma coisa que eu não entendi e eu preciso estudar mais sobre esse assunto. Então, realmente, é de alguma maneira a provocar vocês também para que vocês queiram mergulhar de maneira mais funda. Eu e o Didi, a gente está na faculdade da CN de Teologia e é muito bacana porque ali na faculdade a gente é muito instigado a questionar alguns pontos que a gente muitas vezes nem se questionou. A gente só recebeu, só levou e talvez a gente não mude de ideia. A gente vai acreditar na mesma coisa que a gente acreditava antes, mas entendendo por que eu acredito naquilo e entendendo por que a outra forma de pensar é errada. Então, assim, a ideia no final é que todos possam interagir, que todos possam falar e que a gente consiga juntos crescer e amadurecer. Eu gosto de falar que o Clube do Livro é como se fosse um campo onde cada um ali está plantando a melhor semente que tem. Eu estou ali entregando o meu melhor, o Didi e o Google entregando o que eles têm de melhor para a conversa. Você que vai para lá vai estar entregando o que você tem de melhor. E no final, cada um vai colher o que o outro tem de melhor. Então é muito rico. Vocês vão perceber, e eu falo isso até para os meninos aqui, que vão estar liderando também o GC, como que a gente entrega tanto, mas sai ainda mais cheio, porque está recebendo da galera. E você que está indo para lá, você vai ver que muitas vezes você pode pensar que você vai sair muito cheio e você vai sair menos cheio porque você contribuiu bastante com a nossa conversa. Então, a proposta é que a gente possa juntos criar esse ecossistema de crescimento e de desenvolvimento. E eu quero levantar só alguns pontos aqui mais. Quero te perguntar, Didi, o seguinte: se o pessoal que está aqui pode levar amigos de fora ou pessoas que eles entendam que podem querer participar do nosso GC. Eu acredito que pode e que deve levar, né? O GC, esse nosso GC, ele é uma porta para a sabedoria, vamos dizer assim, porque a gente está em busca de conhecimento, mas ele também, né, pode ser uma porta de entrada para aqueles até que não acreditam, né, na verdade, no Legendário 01, em Cristo, né, a virem acreditar também, como o próprio C.S. Lewis, que é quem a gente vai estudar agora, vai ler um pouco a obra dele agora, né, que era um cara ateu e numa busca até por provar, vamos dizer assim, que Deus não existia, ele acabou também entendendo o que era a verdade em si, né? Então, mas só um ponto de ele começou a buscar instigado por um amigo. O Tolkien exatamente. foi quem começou a plantar um duplex na cabeça dele. Ele começou a questionar muita coisa e começou a buscar. Então, talvez cada um aqui vai fazer o papel do Tolkien de trazer amigos que, cara, eu sou ateu, esse negócio aí, cara, isso aí é raso, isso daí não tem profundidade nenhuma. Trazer e aí deixar com que, né, a obra aconteça, as coisas fluam da maneira que tem que fluir. Exatamente. Então, nós inclusive incentivamos que você leve um amigo. Ah, eu não li o livro, nem sei qual é o livro. Não tem problema. Leve-o, que eu tenho certeza que seu amigo vai acabar ficando lá com a gente, indo para o segundo encontro, para o terceiro. E esse, inclusive, é um dos motivos porque a nossa expectativa está altíssima, porque a gente entende que pode ser uma porta de entrada enorme para levar as boas novas e cumprir o ID nesse mundo.
Exatamente. Google, deixa eu te perguntar. Fala para a galera aí quais são os tipos de livro que a gente vai ler. Só antes de você falar o seguinte, pessoal, nós já escolhemos os 12 livros. Foi uma conversa muito difícil da gente bater o martelo. Foi muito prazerosa, porque estava numa churrascaria, então foi incrível. Acho que a gente até demorou mais, né, para ficar comendo mais carne ali. É que nossas reuniões Mas, estratégicas, né? exatamente. Mas assim, a gente colocou, cara, sei lá, uns 15 livros, uns 16 livros, e aí esse vai, esse não vai, esse daqui é melhor colocar ele como leitura acessória, e a gente quebrou a cabeça, mas já fechamos os 12. A gente vai nos próximos dias divulgar aí talvez os próximos 6 livros para que vocês possam aí se organizar. Mas já dá um pequeno spoiler, Google, do que o pessoal vai encontrar, que tipo de leitura que a gente vai ter aqui no GC. A gente vai ler livros que vão desde filosofia, passando por teologia, passando por dos estilos que vão mais me deixam empolgado com o GC, que é a literatura clássica, livros que por trás ali, todos eles carregam uma parte do que a gente chama de verdade, né? Uma parte de iluminação. Então, quer você acredite em Deus, quer não acredite em Deus, enfim, em qualquer divindade ou de qualquer religião, a gente está ali para os nossos livros, eles são ferramentas para você ter uma vida melhor, né? Então, a gente espera, né, que ano que vem no final do ano a gente já tem um livro da Bíblia para ler, que é o livro de Jó. Opa, foi mal. Não, Não era para dar spoiler. Foi mal, foi mal, foi mal. privilegiados serão aqueles que estão com a gente na live inaugural, não é Isso, mesmo? exatamente. Nossa, foi mal. Então, que entra como um livro bíblico, mas que também é um livro poético, um livro carregado de símbolo, de alegoria e que é carregado de verdade ali no livro. Então, os nossos livros, eles puxando a teoria dos 4 discursos do professor Olavo, são livros que vão desde o discurso poético, simbólico, alegórico, a um discurso descritivo, minucioso, científico. E passando por todos esses prismas de tipos de textos e tipos de livros, a gente vai trazer ali à luz conhecimento que vai virar, o nosso objetivo é que vire ação, que vire mudança real de vida. Então, já puxando uma frase aqui de um autor cubano, um autor excepcional cubano, José Martí, ele diz que toda erudição só se justifica pela ação. Então, a gente não está lá, galera, para bater recorde de leitura de livro, falar que leu mais, falar que é o sabichão, que agora é o intelectual. Não interessa, irmão, não interessa. Se você está lá e leu um livro, e esse um livro fez uma mudança real e significativa na sua vida, o objetivo do clube, pela eternidade, já está satisfeito. Então, esse é o nosso propósito. E aí, complementando, assim, até abrir aqui no WhatsApp a lista de livros para dar uma relembrada. E, assim, a gente vai passar por autores, eu diria que mais do que autores de renome, por exemplo, como é o C.S. Lewis, mas autores que realmente criaram, deixaram um grande legado. Então, autores clássicos, C.S. Lewis é um desses, e a gente vai ter aí outros autores do mesmo nível, do mesmo calibre. Inclusive, um dos autores que mais influenciou o C.S. Lewis, a gente vai estar lendo em abril, que eu não vou falar quem é. A gente vai colocar aqui na lista. Então, a gente vai ter esses livros clássicos, a gente vai ter literatura, e literatura muito boa, que a gente vai estar... Quero muito falar, mas eu não vou falar. Então, a gente vai ter literatura aonde a gente vai ter, através da simbologia também, muitos aprendizados e muita coisa legal para debater. A gente vai ter isso que a gente pode chamar de livros cristãos, que a gente já está acostumado, talvez alguns livros que estão lá na livraria da Chara, livros que você já está acostumado a ler. E também, como o nosso queridíssimo Gustavo acabou dando spoiler, a gente vai entrar também em alguns livros aí da Bíblia, um só esse ano, e nos próximos anos a gente vai estar também colocando mais alguns. Então, a gente vai variar bastante na leitura, mas obviamente sempre com esse propósito de a gente poder crescer e se desenvolver juntos. E aí, o Google já falou um pouco sobre isso, mas quero também passar Dudu, só deixa eu falar uma coisa. É interessante a gente falar que a gente acabou escolhendo os livros e a sequência deles numa certa ordem de como se estivesse construindo o pavimento e as escadas, né? Então, a gente
buscou isso, né? Por isso que tem coisa que a gente jogou para o final do ano, tem coisa que a gente jogou para o ano que vem, então a gente já tem alguns livros selecionados para 2026, inclusive, porque a ordem que a gente escolheu foi, cara, vamos construir fundamentos, vamos colocar alguns fundamentos, alguma base antes de entrar em outras discussões, né? Vamos fundamentar as discussões com a ideia de que esse ano, quem comece com a gente, finalize com a gente, tem essa base para no ano que vem, inclusive, ajudar a gente, né, no sentido de ser porta-voz da verdade também, né, no conceito fundamental da coisa, né? Então, as escolhas dos livros, o nosso debate foi muito nesse sentido também. Fantástico. E aí, ô Google, só para lembrar também, eu vou dar 2 spoilers aqui, que é, mas não é. O Gustavo deu uma ideia genial, que é, dentro dessa construção que o Didi falou, onde a gente vai estar, de fato, a gente escolheu a D dos livros para que a gente crie um pavimento e chegue onde a gente quer chegar. Para você que for com a gente até o final do ano, a gente desenvolveu uma dinâmica no final do ano, que está entrelaçada com todas as leituras que a gente vai ler e que vai realmente ser altamente impactante na sua vida, é o que eu posso dizer a respeito disso. E o segundo ponto, que é o seguinte, aqui é diferente, aqui o negócio ele vai além. A gente vai ter uma graduação no final do ano para quem chegar com a gente no final. Não estamos para brincadeira, então quem for até o final com a gente vai ser premiado aí com a graduação do nosso GC. É ou não é, seu Gustavo? Eu tenho que me segurar para não dar spoiler. É isso aí. Eu quero responder 2 comentários que eu li aí, que eu achei super interessantes. O primeiro da Mari, falando aí que, pô, tô com medo de não acompanhar vocês e tal. Cara, é o seguinte, Mari, te respondendo aí, e para quem tiver também com esse pensamento, uma galera também falou isso para mim já antes, é o seguinte, a gente está aqui justamente para tornar isso aqui o mais fácil possível para todo mundo. A gente não está aqui para mostrar um nível de... Não, a gente está aqui para ser o mais fácil. Então a gente leu aqui Cristianismo Puro e Simples, que tem uma pegada no início ali bem, bem profunda. Vamos tentar trazer isso para uma linguagem mais simples possível. Pô, li o livro inteiro. O que mudou na sua vida? Eu arrumo minha cama de manhã. Beleza, cumpri o objetivo. É isso. E vamos para o próximo. E como o Didi falou, você está lendo o primeiro, você absorveu 2%. No segundo, você vai absorver 3%. E aquele 1 que você nem entendeu do primeiro vai te ajudar a entender o segundo. Então, é uma construção em camadas, é uma construção paulatina. Isso vai mudar a sua vida. Acredite. Essa construção, esse hábito, ele vai mudar a sua vida. E respondendo a Michele, o segundo comentário, que falou aí do Senhor dos Anéis, Michele, eu coloquei como condição para que esse GC existisse ter Senhor dos Anéis. Consegui esse ano? Talvez não. Mas para ano que vem é 100% de certeza. Ou esse ano, ou ano que vem, vai ter que ter Tolkien. Não tem escolha, não tem opção. Aí você faz me querer falar a frase que eu te mandei lá sobre o Senhor dos Anéis, cara. Para aí. E assim, outro ponto aqui também, que obviamente tem livro que a gente queria colocar e não colocou, é por conta do tamanho do livro. Não dá para você querer ler em um mês, sei lá, um livro do Dostoiévski de 600 páginas. Não dá para você ler em um mês um Senhor dos Anéis, que tem também não sei quantas trocentas milhões de páginas. Então, a gente vai se adaptando, mas, cara, vocês não vão se arrepender em estar aí caminhando com a gente. E também quero, Gu, que você fale para o pessoal a respeito do material complementar. Porque, assim, você falou dos conteúdos, mas traz mais sobre isso para a galera. O que eles vão receber de material complementar, além do que vai ter nos encontros? Perfeito. Então, a gente vai produzir material que vai direcionar, que vai tentar sintetizar aquilo que está sendo lido, que está sendo estudado por todo mundo. Então, eu, Didi e Dudu vamos produzir, já estamos produzindo esse material à medida que a gente está lendo. A gente está fazendo os nossos destaques, a gente está estudando mesmo, porque não só o destaque em si, né, mas como esse destaque constrói um raciocínio, como eu posso facilitar o que está sendo dito aqui pelo autor, para trazer o mais mastigado possível para uma roda de pessoas que possivelmente não entenderam direito. Então, a gente vai trazer esse material, vai compartilhar esse material com vocês, e vai ter os materiais tanto para o nosso podcast,
que vai conduzir nosso podcast, que já vai ser um bom resumo, um bom roteiro, quanto materiais para a própria reunião presencial também, para conduzir as discussões. Então, assim, vai ter acesso a gente, para tirar dúvida, o bate-papo, as discussões já estão rolando aqui no grupo do WhatsApp. Vão ter materiais complementares que a gente vai lançando ao longo do mês, que a gente está produzindo para auxiliar vocês, materiais, os vídeos dos podcasts, lives, material para conduzir a reunião ao vivo, e o que mais surgir de necessidade, a gente vai estar produzindo e auxiliando vocês. Não é, seu Diego? É exatamente isso. E eu queria falar uma coisa também. A gente falou que no podcast nós levaremos alguns convidados, né? Quem sabe um desses convidados também não seja pensado de dentro do nosso próprio GC, né? Então, você pode ser um convidado dentro em breve, né? A gente já tem uma listinha de algumas pessoas que a gente faz questão que participem, mas nada impede, muito pelo contrário, que um de nós, participantes do GC, seja pensado a participar também do podcast e contribuir também na produção do material. Mari, se a gente conseguir uma vaga na agenda do Bispão, a gente leva. Para a gente vai ser uma aula, na verdade. Para mim, então, que já assisto a aula com o Dudu e com o Guga, com o Bispo, então vai ser outro patamar. Ele está em outro nível de pensamento. Tem pregação dele lá que eu fico, cara, como é que esse cara tirou isso? Eu já li esse texto 1000 vezes e não tive essa linha de pensamento. E esse cara teve essa revelação, né? Então tem o Bispo, tem Pastor Jeff, Pastor Vini, o próprio o Espílios, Pastor Felipe, o Pastor Marcos, né? São pessoas que a gente tem vontade que participem com a gente também, que tem um vasto conhecimento, né? Não depende só da gente, depende da agenda deles também. E, obviamente, a gente também aceita indicações aí, ó, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano, né? Que em fazendo sentido, nós convidaremos com certeza. Pois é, e Só um ponto, posso só levantar um ponto aqui? até 3. Então tá bom. Em cima do que o Didi falou, para quem é o GC, né? Para quem pode participar, né? Então, pode chamar a galera de fora e tal, mas esse GC também tem uma particularidade que ele não é restrito, ele não tem um rótulo, né? O rótulo dele seria o GC misto, mas ele pode vir pessoas de 18 mais, para não ficar muito moleque, muito molecada, até 120 anos pode participar do nosso GC, homem, mulher, casais, enfim. É um GC aberto porque o nosso objetivo ali é justamente todo mundo auxiliar um outro no crescimento. Então tem a molecada aí, né? Tem o pessoal do Relive, né? O Felipe, o Pedro, enfim, que está fazendo essa interface com a turma do Relive. Tem os outros membros do grupo que são do Relive também. Então tá todo mundo convidado. Pontos aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, mandem aqui nos comentários, que nós tiraremos cada uma delas. O que eu entendo também que pode ser muito bom esse GC. Eu não consigo ver todo mundo que está aqui, mas Você falou para mandar pergunta na hora que o Lennon entrou na live, bicho. O L7 está aí, né? Ele chega na hora certa. O ponto que eu entendo também é a questão do GC, né? Se você tem, sei lá, filho, se você tem sobrinho, se você tem o filho da sua amiga, que às vezes está precisando ali, né, de um empurrãozinho, que às vezes está ali entre más companhias, eu acho que o GC pode ser um lugar bom para que ele possa se conectar com outras pessoas, para que ele possa desenvolver esse hobby, né, o hobby da leitura, e também já levantar esse ponto de que eu enxergo o que a gente está fazendo muito mais do que um GC, é um movimento. É um movimento de pessoas com interesses em comum, de pessoas que querem crescer, que estão indo para o mesmo lado, obviamente cada um ali seguindo a sua jornada, mas que a gente vai junto ali crescer e se desenvolver. Eu e cada um dos meninos, a gente se coloca à disposição de vocês no dia a dia. Nós temos o grupo lá aberto para que vocês possam mandar mensagem, mas os nossos WhatsApp também estão disponíveis para tirar dúvida, para conversar, para perguntar o que vocês quiserem. Podem mandar mensagem para a gente quer conseguir aí, né, acompanhar vocês e dar o suporte que vocês precisam para que vocês consigam acompanhar as leituras, para que vocês consigam extrair tudo que o livro tem de melhor
e quero passar a bola aí para os meus, né, queridíssimos, saber se vocês têm mais alguma coisa para falar e deixar uma mensagem final aí para a galera, que a gente já está quase lá, né? Já dia 22, dia 15 é o nosso encontro, tá chegando. Chegando. Mais de um mês aí. Eu quero só brevemente falar um testemunho que o nosso GC nem começou ainda e essa questão do conhecimento ela atrai pessoas, né? Outro dia estava eu, o Gustavo e mais um pessoal da igreja ali. A gente foi para o aniversário da Ju e depois a gente foi para o France Café e a gente acabou entrando numa dessas nossas discussões que a gente sempre entra, né? E é impressionante que nesse dia, né, por exemplo, isso já aconteceu mais de uma vez, mas nesse dia, por exemplo, veio um rapaz escutando a nossa conversa, né, o cara que é professor universitário, mestre, doutor, né, ele acabou se interessando pelo nosso papo, um cara super inteligente, né, acabou sentando na nossa mesa e a gente já pôde ter uma troca de experiência, de vida, né, né, ele falou um pouco da verdade que ele vive, a gente falou da nossa verdade que nós vivemos, mas eu entendo como isso sendo até um sinal de Deus falando assim, pode ir, que realmente eles vão ser usados com essa questão de o conhecimento atrair as pessoas, né? A verdade vai atrair as pessoas, né? Então isso aconteceu, a gente num pequeno debate ali, né, de France Café, né? Falando um pouquinho até de como ia ser o próprio clube, entramos numa outra discussão ali paralela no sentido cristianismo, né, e atraiu esse xará aí do Guga, né, a ficar lá com a gente até 5 horas da manhã, conversando, falando e falando e falando e falando, e é um cara que estava sozinho lá, sentado, parou para comprar um negócio e acabou ficando lá 3 horas com a gente, falando sobre Deus, sobre Jesus, né, e sobre a verdade. Bacana. E Isso aí. você, Guga? Cara, então, galera, eu estou muito feliz com esse projeto, muito feliz. É a realização de um propósito mesmo, alinhado aí com dois irmãos de vida que Deus colocou na minha vida. Estou muito grato por todo mundo que está aqui, por todo mundo que está participando, pelos membros. Estou ansioso pelo nosso encontro presencial. Eu acho que vai ser um marco, o nosso primeiro encontro, né? Um start aí para toda uma jornada que não tem fim, uma jornada que só começa agora e não tem fim. A gente já tem planos e livros para ano que vem. O ano nem começou, a gente já está com uma lista para ano que vem. Então tem muita coisa boa aí. E um adendo, eu no momento em que eu me converti novamente, eu voltei para os caminhos de Deus. Um dos instrumentos, dos meus instrumentos de volta ao caminho de Deus, foi o Clube do Livro do Dudu, o Clube 77, que é um clube, que é uma iniciativa dele, é um empreendimento dele que é espetacular, que vale muito a pena também a todos aqui poderem participar, que tiverem condições, participem do Clube do Livro do Dudu, que é excepcional, excepcional. E lá eu aprendi essa via intelectual, me trouxe de volta para um centro de vida pela via intelectual. Tudo começou ali no Clube do Livro do Dudu e me trouxe, e eu comecei a viver algo que o São Tomás de Aquino falava, que é a verdadeira amizade, os verdadeiros amigos são aquelas pessoas ao seu redor que têm o mesmo propósito de vida. Então, além de estar aqui rodeado de amigos, Dudu e Didi, o Clube do Livro foi uma virada de chave, porque ali eu estava rodeado de pessoas que estavam olhando para o mesmo lugar. E aqui, você que vai participar, você também vai estar rodeado de pessoas que vão estar olhando para o mesmo lugar. Não tem lugar melhor do que desenvolver uma amizade, desenvolver um networking, conhecer pessoas, do que esses lugares onde está todo mundo mirando o mesmo lugar. Então aproveite, vamos tomar os nossos cafés da manhã, vamos discutir, vamos aprender, vamos contribuir um com o outro, se abrir, ter as nossas catarses ali no momento, e conhecer e desenvolver novas amizades para que a gente se ajude todo mundo com essa jornada que é uma jornada espetacular. Isso que o Guga falou é muito bacana, que é o conceito dos escolásticos, né? Do que é amizade. No latim é idem vellen, idem nolem, que é aqueles que amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Ao longo das nossas vidas, a gente foi colocado pelos nossos pais numa escola, aí você foi talvez fazer um esporte,
e as suas amizades foram surgindo através dessa coincidência da vida, né? Da sala que você estava, do bairro que você nasceu. E acho que a gente chega num momento da vida hoje, mais maduros, e que a gente pode escolher as nossas amizades, escolher as pessoas que amam as mesmas coisas que a gente, e rejeitam também as mesmas coisas. E acho que o nosso GC ele tem esse espaço muito seletivo, até porque é o filtro de entrada, né? A régua para entrada ela é um pouco maior, porque se trata de um ambiente de leitura, ali onde você vai poder fazer amizades e se conectar. E antes da gente fechar, eu quero só passar também um testemunho breve aqui para vocês. O bom é que o nosso Instagram está pequeno ainda, então dá para falar algumas coisas que, se tivesse muita gente, eu não poderia falar. E vocês que estão aqui acompanhando, vocês são os nossos capangas, os nossos comparsas do bem, porque o meu projeto do Clube do Livro, eu fui direcionado por Deus para fazer ele. E, cara, eu achei que ia ser um lugar para poder, de fato, unir pessoas, a gente poder crescer e se desenvolver. E aquilo se tornou meio evangelístico, porque eu acho que, né, você vai entender o que eu estou falando. Eu não consigo estar num ambiente e não citar a Bíblia, e não falar de algum personagem bíblico, e não, de fato, falar de Jesus, por mais que seja de maneira meio envelopada ali. E aí, só no ano passado, a gente teve 4 pessoas que se batizaram, pessoas que entraram no meu Clube do Livro, que é um clube do livro de crescimento pessoal, de filosofia e literatura, não tem nada a respeito de livro cristão. Então as pessoas entram ali pensando, nossa, eu vou ler livros muito bacanas e eu vou me desenvolver. E ali se tornou esse ambiente evangelístico. Então, cara, Deus tem sido muito bom. A gente teve esses testemunhos aí do ano passado. E eu entendo, eu acredito que o nosso GC também vai ter essa força evangelística para que vocês possam levar pessoas que talvez, cara, foi ferido e foi machucado, tem um pouco de resquício, talvez, de ter esse contato com a igreja. A minha conversão, ela nasce desse jeito. Eu tinha preconceito de entrar em igreja, eu não gostava de entrar na igreja, porque eu vim do lar católico, e a minha experiência nunca foi muito boa, porque eu achava chato ir na missa, quando eu tinha 10 anos. Aí eu fiz a catequese, e eu saí da igreja, nunca mais entrei. E aí um amigo meu me levou num culto de jovens lá em Niterói, e ali eu tive, cara, uma visão diferente do que é a igreja. Eu vi gente jovem, bonita, eu vi uma linguagem que se conectava comigo e eu abri meu coração. Então, o que eu entendo é, o nosso GC pode ser esse ambiente, que a pessoa que não entra na igreja, que tem uma resistência, ela pode se abrir e falar, pô, legal, eu vou num lugar falar sobre leitura, sobre livro, vou desenvolver minha vida intelectual, e o cara ali, ele encontra aquilo que ele nem sabia que ele estava procurando. Então, contamos com cada um de vocês, vocês são os nossos comparsas aí, nesse GC, e é justamente por isso que eu entendo que o que a gente está criando é um movimento, não tem a ver comigo, com o Gustavo ou com o Diego, cara, é algo muito maior. E que a gente é simplesmente, nós fomos aqueles que recebemos uma visão e que iniciamos um movimento, que ele vai passar muito além da gente, e que vocês podem ser protagonistas também nisso, levando pessoas, alcançando pessoas. Então, estamos muito felizes, estamos muito empolgados e temos certeza que vai ser um ano riquíssimo e com encontros aí fantásticos, maravilhosos. Não é mesmo, meus amigos? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Então é isso. Temos uma live, né? Temos a primeira live aí. Temos a primeira live. Do nosso... Tirando, né, o comentário... Eu gostei de tudo aqui, menos do nosso comentário do L7 aí, do Leno. Eu tô parecendo o Justin Bieber de... Canta aí, baby pra gente ver, cara. Só no encontro, quem for vai ver no fim. E que fica até o final. Olha. Aí a gente vai cobrar. Aí, cara. É porque aqui fica gravado. Vou fazer o seguinte: se a gente bater no nosso encontro 30 pessoas no nosso GC, eu canto Baby, Baby, Baby. Combinado? Aqui, ó. Nossa, eu vou até tirar no violão ela, porque eu vou te acompanhar. Eu vou convidar todo mundo, irmão. Então, com direito ao Didi aqui, ó, no instrumento, e o Guga batendo palma. Beleza. O problema é que o Guga, ele é desafinado, que ele desafina até na palma, né? Aí complica um pouco. Ô, Dudu, antes da gente finalizar, cara, me conta uma coisa. Você é escritor de livro, bicho?
Cara, então, você foi no ponto. Inclusive aqui, ó, acima do meu ombro direito, temos algo aqui. Deixa eu pegar aqui rapidão. Esse daqui é o meu primeiro livro. O livro Isso Não É o Ponto Final da Sua Vida. O livro que, com a graça de Deus, publiquei ele no final do ano passado. Então, ele está aqui e ele pode estar aí, caso você queira. Estaremos também lá com o nosso ponto de vendas lá no nosso GC. Depois eu conto, né? Como que esse livro nasceu, como que esse livro surgiu. Se você for lá dia 15, você vai saber como é que isso nasceu. Esse livro chamado Isso Não é o Ponto Final da Sua Vida, que nasce do meu testemunho e que eu estou muito feliz aí com o que Deus tem feito. Primeiramente dele surgir, dele nascer e também com os testemunhos da galera e com o pessoal que está, né? Graças a Deus, sendo alcançado, sendo impactado. Excelente, Excelente. excelente. Quando eu falo que é alto nível estar com vocês, o cara é clube do livro, escritor, filósofo. Aí você que tá falando, Tem que né? comer muito feijão, cara. Isso sim. Mas é isso, temos uma live, temos uma live, live. né? A live ficará salva. E a presença de todos vocês. Obrigado por estarem aqui na live, prestigiando, entendendo como é que vai funcionar o nosso GC. A gente conta com a participação de vocês lá no grupo do WhatsApp, no dia 15, em todos os encontros presenciais e nas nossas interações online também, seja aqui pelo Instagram, seja pelo YouTube, ou seja pelo Zoom, pelo Meet, em qualquer plataforma que a gente for atuar e convidar vocês a participar junto conosco, tá? Então fiquem antenados que em breve traremos mais novidades. Se você ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, mande mensagem para algum de nós que você tem um contato e a gente vai adicionar você lá no grupo, porque o grupo já está a milhão. Fechou? Fechou. Temos uma Fechou. live. Tamo junto. Valeu, galera. Povo, ó, já vou Valeu, gente. Gostei muito de fazer essa live. Quem sabe teremos novas aí, não é mesmo? Teremos. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera. Povo, abraço. Abraço. Tchau, tchau. Deus Tchau. abençoe a todos.